Queridos irmãos e irmãs, convido-vos a abrir a Sagrada Escritura na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, e aqueles que fazem parte da classe de adultos aqui vão notar-se e pensar que vamos ter uma continuidade de escola bíblica. Não é exatamente isso, mas o texto é que vai ser o que está na continuidade do que nós consideramos há pouco, porque estava tão próximo deste tempo da ceia e o texto vinha logo a seguir, que é apropriado para este momento. Então, convido os irmãos a abrirem a Sagrada Escritura, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, começando no versículo 17 até ao versículo 30. E a Sagrada Escritura diz-nos assim: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhores, mas para piores. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós dissensões, facções, para que os aprovados se tornem manifestos entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes de outrem a sua própria ceia, e assim um fica com fome e outro se embriaga. Não tendes porventura casas onde comeres e beberes? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos e muitos que dormem. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo tinha acabado, nesta mesma carta, de louvar os crentes de Corinto pela forma como eles se comportavam no ato do culto, a forma como eles assumiam a cultura do seu tempo, de uma forma que era digna diante do Senhor. Mas em matéria de refeições comunitárias e celebração da ceia, o apóstolo Paulo não tinha nada para os louvar, antes pelo contrário. Uma vez mais, o apóstolo Paulo vem de uma forma clara, direta, muito incisiva, dizer que a prática deles não era correta, não era eticamente aceitável. E, meus irmãos, particularmente, quanto ao modo e à forma de celebração da ceia do Senhor, havia uma reprimenda, havia uma chamada de atenção a fazer. Convém aqui referir que, normalmente, naquelas igrejas dos tempos primitivos, a prática era, no domingo, terem uma refeição comunitária, em que cada um trazia a sua refeição, e alguns traziam iguarias muito ricas, caras,
e mostrando exatamente de uma forma ostensiva a sua riqueza, o seu poder económico, deixando outros envergonhados e alguns que eram pobres, que nada ou muito pouco tinham para trazer, sentiam-se naturalmente marginalizados e colocados à margem. E nisso o apóstolo Paulo não os louva, porque de facto não havia um sentido de comunidade, de partilha. Mas pior ainda, quando eles, depois dessa refeição, à semelhança daquilo que o Senhor Jesus fez com os seus discípulos, que tomou a ceia pascal e depois tomou 2 dos elementos que estavam na mesa, que faziam parte daquela refeição pascal, o pão e o vinho, e instituiu com os discípulos o memorial da ceia do Senhor, essa prática que os crentes de Corinto estavam a fazer era reprovável, eticamente reprovável. E, meus irmãos, o apóstolo Paulo deixa aqui 3 aspectos que eu gostaria de sublinhar de uma forma muito breve, mas muito incisiva também. Simples, sagrado, sério. A celebração da ceia do Senhor deveria ser e era de uma forma simples. Notem no versículo 23 quando diz isto: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou pão e vinho, de uma forma simples. Aquilo que deveria ser a prática da ceia do Senhor seria tudo menos complexo. De uma forma tão simples, aquilo que o apóstolo recebeu era o que estava a entregar-se. Sem mais nem menos, sem acrescentar mais nada, sem fazer uma doutrina em cima daquela que estava estabelecida. De uma forma tão direta, é a celebração da ceia do Senhor com 2 elementos simples, o pão e o vinho. Mas, meus irmãos, há um outro aspecto sagrado aqui, na participação da ceia do Senhor. É que o próprio Senhor Jesus tornou aquele momento todo especial, separado dos outros. A participação, quando Jesus pegou no pão e no vinho, que estava na mesa daquela ceia pascal, ele separou esse momento e aqueles elementos de tudo aquilo que haviam comido, daquilo que porventura ainda tinha subjado daquela refeição pascal. Ele pegou no pão e no vinho e deu graças a Deus, Pai. E procurou que aqueles elementos, a partir daquele momento, marcassem um relacionamento com os discípulos e com a sua igreja. A isso ele chamou pacto, um novo pacto. De alguma coisa que iria ser como que um concerto, uma aliança, alguma coisa que seria um testamento novo e que iria marcar-se aquele momento e todos os momentos em que os discípulos se reunissem para tomar o pão e o vinho. Então, meus irmãos, o ato que nós estamos prestes a participar é sagrado. E é sagrado por isso mesmo, porque os elementos que temos ali, e que alguns irmãos, porque já participaram, conhecem bem, é um pedaço de pão, é um cálice. E hoje vamos introduzir, a pedido de alguns irmãos, uma diferenciação positiva. A maior parte dos cálices contém vinho do Porto, à maneira portuguesa, mas alguns outros têm sumo de uva. E na altura própria será dada a oportunidade àqueles que, por alguma objeção de consciência, por algum compromisso que fizeram, não se sentem bem em participar tomando o cálice de vinho e preferem então tomar o cálice com sumo de uva. Ainda que com isso eu quero dizer que aquilo que Jesus fez foi tomar o vinho. Sumo de uva fermentado, alcoolizado. Foi isso que Jesus fez. A palavra que nós encontramos na Escritura, tanto aqui em Coríntios como nos Evangelhos, é oinos. É a palavra para vinho e é sumo de uva fermentado. Então isso dá-nos naturalmente legitimidade, não é uma questão cultural, dá-nos legitimidade a usar o vinho dessa forma. Mas compreendemos perfeitamente que alguns outros irmãos tenham feito um pacto com o Senhor, um compromisso. E para eles isso é sagrado. E nós queremos respeitar
e estar em unidade, em comunhão ainda assim. Mas notem que tanto o pão e o vinho, que até aquela altura eram elementos comuns, que estavam na mesa e que faziam parte de uma refeição repetidas tantas vezes, a partir daquele momento foram consagrados ao Senhor. E o Senhor Jesus quis dar-lhes, emprestar-lhes aqui um cunho especial, uma marca especial, quando Ele os consagra orando ao Pai. Deu graças a Deus pelo pão. E com isso também quis marcar, exatamente a partir daquele momento, uma referência, uma identificação, uma conotação com o seu corpo que iria ser entregue horas depois. E quando o corpo de Jesus é crucificado lá naquele madeiro, os discípulos deveriam lembrar-se exatamente daquelas palavras que ele tinha dito. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Quando aquele sangue jorrasse da sua cabeça por causa da coroa de espinhos, do seu lado por causa daquela lança, das suas mãos e dos seus pés por causa daqueles cravos, eles deveriam lembrar-se do sangue de Jesus e que Jesus tão bem quis marcar simbolicamente através do vinho que eles tinham tomado horas antes. E por isso mesmo Jesus diz: este vinho é o meu sangue. Meus irmãos, não podemos tomar à letra, de uma forma literal, essas palavras nesse sentido, porque não era seguramente aquilo que Jesus estava a querer dizer. Ou seja, os discípulos não comeram o corpo de Jesus à mesa, os discípulos não beberam do seu sangue. Comeram o pão sagrado naquela altura, porque separado. Beberam o vinho sagrado naquela altura, porque separado para aquele fim. Mas deveriam lembrar-se, todas as vezes que celebrassem a ceia, de que, ao tomarem o pão e o vinho, deveriam trazer à memória aquilo que tinha acontecido naquele momento. Por isso mesmo, nós, batistas, chamamos a este momento da ceia do Senhor um memorial. É trazer à memória aquilo que o Senhor Jesus fez há 2000 anos com os discípulos e aquilo que Ele deu aos seus apóstolos para transmitirem aos outros. Por isso Paulo diz, de uma forma tão simples: o que eu recebi, também vos entreguei. E chegou até nós. Mas, meus irmãos, há um terceiro aspecto aqui, nesta carta paulina, acerca da questão da celebração da ceia. Não é apenas a simplicidade da transmissão. Não é apenas a sacralização daqueles elementos. É também a seriedade daquele que participa. E participar da ceia do Senhor não pode ser nem rotina, nem trivialidade. Não pode ser um ato que nós fazemos sem estar a pensar, sem trazer à memória tudo aquilo que o Senhor Jesus quis deixar tão vincadamente nas suas mentes. Não podemos participar deste ato de uma forma indigna. E o que será participar de uma forma indigna? Eu creio, meus irmãos, que entre outras coisas, mas para mim, primeiramente e sobretudo, é participar com pecado. A ceia do Senhor leva-nos a uma intimidade com o Senhor. A ceia do Senhor leva-nos a uma comunhão com o Senhor. Será que pode haver comunhão quando há pecado? Será que nós podemos estar tão intimamente ligados com Deus quando há pecado no nosso coração? Por isso o apóstolo coloca esta questão de seriedade nestes termos: examine-se o homem a si mesmo. E eu pedi, meus irmãos, que neste momento cada um de nós refletisse sobre a sua vida. Examine-se. Antes de tomarmos o pão e o cálice, examine-se. Olhe para dentro de si. Como o salmista também diz no Salmo: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum pecado, alguma coisa que esteja a impedir essa comunhão, esteja a impedir que este momento seja tão especial, em intimidade de comunhão contigo. Era tão sério aquilo que tinha chegado aos ouvidos do apóstolo Paulo, que ele de facto vai mais adiante e diz:
porque alguns têm participado indignamente. Alguns estão enfermos, estão doentes e alguns até já dormem, já morreram. Deus pode tocar-nos quando nós somos indignos. Mas a misericórdia de Deus, tantas vezes, nos atinge, nos toca. E apesar de tudo, nós chegamos à presença do Senhor. E Ele nos aceita tal como estamos. É tão somente a graça e a misericórdia de Deus. Mas, meus irmãos, ao participarmos, e vamos fazê-lo já de seguida, do pão e do vinho, tomemos a simplicidade deste ato como alguma coisa muito séria. Porque para nós é um momento todo especial de comunhão, de intimidade com o nosso Senhor. O culto da ceia não é mais um culto. É um momento todo especial. Não é que, quando nós tomamos o cálice e o vinho, sejamos santificados por dentro. Não. A nossa santificação vem exatamente do nosso arrependimento, da nossa confissão, que Paulo resume, encapsula naquela palavra: examine-se.